Meus amigos, que esses momentos que nós estamos reunidos aqui possam ser momentos de muito aprendizado. O tema que nós trazemos hoje e pedimos a inspiração dos amigos espirituais para que possamos realmente apresentá-lo da melhor forma possível, para que nós possamos ter esse tema de os bons espíritos como um foco, como um alvo para nós irmos nessa direção. Então esse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos, ele engloba características da perfeição, o homem de bem e os bons espíritas. Na sequência, ainda nos traz a parábola do semeador. Considerando essa organização do Evangelho por Kardec e considerando o espírito cuidadoso, pedagógico que ele tem para nos passar as informações, nós observamos que esses 4 itens escolhidos, eles como que têm um sentido, como que têm uma ideia, mesmo dentro desse capítulo. Porque ele nos fala características da perfeição. Então, da necessidade de nós trabalharmos em nós as nossas sombras. Porque ele vai colocar realmente contra, não semelhante qualquer, contra um inimigo. A ideia, e contra um inimigo nós sempre, queiramos ou não, a gente tem alguma dificuldade muito grande. E é aqui que ele começa, nesse capítulo do 17 do Sede Perfeitos. Então ele nos traz essa característica da perfeição, depois fala sobre o homem de bem, os bons espíritas, e ele continua falando da parábola do semeador, como que dizendo que o homem, no mundo, ele tem necessidade de trabalhar as suas sombras, para ser uma boa pessoa, daí um bom espírito, um verdadeiro cristão, e quando ele está nesse processo, quando ele estudou, quando ele aplicou, quando ele vivencia durante a vida dele, se observando e procurando ser fiel a Jesus, exercendo a fidelidade nos ensinamentos de Jesus na prática diária, aí nós vamos ver que ele vai ter muita coisa no seu mealheiro, podemos dizer assim, para distribuir para os irmãos em humanidade, para que aprendam também a agir da mesma forma que ele agiu, para que tenham bons resultados na vida. Então, quando Jesus coloca características da perfeição, ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam.
Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Depois reforça: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então se coloquem a caminho, porque a perfeição de vocês é relativa, mas é o melhor que vocês podem ser à medida que vão avançando. E começa nos falando: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Não significa que ele abandona os bens temporais. Não significa que ele queira correr deles, mas muito pelo contrário, que ele vai buscar trabalhá-los da melhor forma possível. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar nenhum tipo de pagamento, nenhuma retribuição. Ele retribui sim o mal com o bem. O seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar do interesse dos outros, antes do seu próprio interesse. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia, é o seu foco, é o seu norte, é o caminho que ele compreende quando ele começa a estudar, que é o caminho que o pode realmente tirar das maiores dificuldades da vida, inclusive nos aspectos de doença. Quantas pessoas estão depressivas, fechadas, isoladas? Por quê? Porque não se dispõe a caminhar na direção dos outros. E quando isso acontece, ela fica só com aquele pensamento girando dentro de si. O sentimento que ela tem é um sentimento egoísta, um sentimento fechado. Ela se fecha numa verdadeira cidadela, na sua segurança, no seu medo. Continua nos falando que o homem de bem, ele estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Emprega todos os esforços para poder dizer no dia seguinte que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. Respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Os bons espíritas, depois dessa introdução que nós tivemos, nós vamos ver que eles agem da mesma maneira, que eles procuram observar as suas imperfeições, que eles procuram servir com muito amor no coração a todas as criaturas, porque tem uma percepção maior da realidade. Então nos diz aqui que bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima colocados do homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como um verdadeiro cristão, pois que ambos são a mesma coisa. O Espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam.
Então, a criatura, com esse conhecimento, com esse arcabouço, com essa estrutura espírita, ela desenvolve dentro dela essa fé inabalável, essa fé esclarecida. Ela trabalha no seu coração uma outra ideia, um outro sentimento. Porque Jesus nos fala que o nosso coração está cheio, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então vejam a responsabilidade, o cuidado que nós temos no falar, o cuidado que nós temos no agir perante os nossos irmãos. Momentos de cólera, momentos de raiva, de ódio. Olha quanta coisa. E isso é o que, quando ocorre, nós ainda temos dentro de nós. E que nós temos que cuidar. Por quê? Porque os sentimentos, nele reside o controle da vida. Emmanuel ainda vai mais longe, ele diz: urge reconhecer que no sentimento reside o controle da vida. O sentimento é o santuário da criatura. Sem luz aí dentro, é impossível refletir a paz luminosa que flui incessantemente de cima. Isso nos é dito por Emmanuel, nos reforça essa ideia. Olha o cuidado que a gente tem que ter com o nosso coração. É imprescindível melhorar sempre e cada vez mais as nossas aquisições de fraternidade, entendimento e simpatia. Olha o que nos diz Aulus. Aulus continua nos falando que nós sorvemos ideias, nós assimilamos ideias, nós exteriorizamos ideias todos os dias. E que é imperioso em nosso intercâmbio uns com os outros observar os nossos estados sentimentais nas bases de nossas reflexões e raciocínios. Eu estou irritado, eu estou com raiva, eu estou com ódio. É importante que eu veja isso e que eu comece a trabalhar isso, porque isso aflora de dentro de mim, como origens de nossa vitória ou de nossa derrota no campo de luta comum com os nossos irmãos. Então, um sentimento elevado gera um pensamento elevado, e o pensamento é que age, o pensamento é que mobiliza junto com a vontade, e o pensamento elevado garante a elevação da existência. E Aulus termina essa pequena ideia que ele nos passa: sentindo, modelamos a ideia, pensando, criamos o destino. E aí nós começamos a observar a importância da paciência, a importância de nós termos um controle maior sobre as situações corriqueiras do nosso dia a dia, a importância de nós termos uma vontade fortalecida, uma vontade esclarecida, uma vontade tenaz naquilo que nós consideramos como sendo algo importante para a nossa vida. A compreensão do Espiritismo, nós poderíamos dizer, e muita gente diz: ah, não, mas para entender a doutrina espírita tem que ser muito inteligente. E nós vamos ver que não precisa de uma inteligência fora do comum. Por quê? Porque homens muito inteligentes não o compreendem. E não o compreendem por quê? Porque focam, porque se apegam, porque vinculam todo o raciocínio em função das coisas do mundo material, em função das coisas do mundo ilusório. Aí eles não conseguem compreender. Ao passo que pessoas comuns, inclusive jovens, lhes apreendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Compreendemos então
que a parte material da ciência requer somente olhos e raciocínios que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. É algo que ele já tem imanente com ele. E ali, como diz, a parte essencial da criatura, que consegue compreender, que tem sensibilidade, nós lembramos do Pequeno Príncipe, onde ele nos fala que o essencial é invisível aos olhos. Então, os bons espíritos são aquelas pessoas cujo espírito, com conhecimentos na matéria, de um modo mais completo, mais abrangente, que extrapola o plano físico, tem uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Numa palavra, ele é tocado no coração. Daí porque é inabalável a sua fé. Um é como um músico, a quem bastam alguns acordes para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Aquilo não toca, aquilo não faz vibrar o conhecimento. É como nós estudarmos o Evangelho. No início, nós não sentimos muito. É uma coisa tão simples, parece tão banal. Mas à medida que nós vamos colocando o Evangelho em prática, aquilo começa a nos movimentar. E nós começamos a penetrar uma realidade maior, até então desconhecida para nós. Por incrível que pareça, começa a tocar no nosso ser, nas nossas fibras. E aí nós observamos, como nos diz Kardec, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Nessa caminhada, nós vamos então observar um conto de Hilário Silva, no livro Almas em Desfile, e que aí nos falam alguma coisa a respeito, e isso considerado tempos atrás, logo da publicação desse livro, já faz um bom tempo, a noção que muita gente tinha, inclusive dos espíritas. E nós vamos ver que existia. O Hilário Silva nos conta nesse conto de um casal com uma criança de 3 anos, chamado Manuel, cujo apelido é Nelito, que eles saem da sua residência na cidade e vão para sua mansão no campo. Uma verdadeira casa maravilhosa que construíram no campo, para quando se aposentarem, poderem usufruir de uma vida mais tranquila, uma vida mais serena. E enquanto eles estão envolvidos nos afazeres, na arrumação da casa, na limpeza necessária para deixar tudo em condições ali, da forma que eles gostam, eis que o pequeno Nelito, de 4 anos, sai caminhando pelo pátio e embrenha-se no bosque, na floresta, e desaparece lá. Quando os pais dão conta da ausência da criança, começam a procurá-lo, não encontram, veem o portão aberto e se desesperam, porque ele foi em direção, pelo cálculo deles, em direção à floresta.
e ficam desesperados. Chamam pessoas para ajudá-los a procurar na floresta, que eles também não conhecem muito. Quem mais conhece ali mobiliza aquele município ali, aquela pequena região de pessoas, pessoas importantes, pessoas que conhecem bem toda a área, e eles se dirigem para a casa desse casal para ajudar nas buscas. A criança que já fazia 2 horas. E aquilo estava dando um desespero, principalmente na mãe, Dona Lúcia. A mãe, no pai. Eles, o que será que aconteceu? Onde é que está essa criança? E várias personalidades da cidade se dirigiram para lá, inclusive bombeiros, pessoas amigas, todos procurando, todos se dispondo a ajudar. E também tinha lá o doutor Nascimento Gama, um advogado lá uma pessoa muito intratável no aspecto de religiões, né? Uma pessoa muito grosseira com os outros, porque só a religião dele que era boa, e outras pessoas importantes, médicos, pastores, todos estavam lá. E quando estão vendo toda aquela situação, eis que surge o seu Florencio, presidente de um pequeno centro espírita que havia sido criado ali na localidade. E aquilo já deixou inflado o doutor Nascimento, muito intransigente na matéria de religião. Só a dele é que tinha sentido. E quando ele vê, ele se destaca dos outros e já vai na direção dele. Seu Florencio, o senhor por aqui também. O senhor sabe que eu não me conformo, ele falando para o seu Florencio, que o senhor, uma pessoa de bem, uma pessoa simples, mas uma pessoa que apresenta um trabalho bom, que se esforça, que atende todas as pessoas, como é que o senhor vai se envolver com um pessoal desses espíritas? Como é que o senhor vai se envolver numa religião dessas, que não tem nenhuma expressão, não tem autor, não tem uma hierarquia, não tem representante para conduzir de uma forma solene, de uma forma sagrada, essas coisas de Deus? Nessa religião que eu vi, todo mundo discute essas coisas sagradas a todo momento. Não dá para entender, é uma tremenda confusão. Como é que o senhor, uma pessoa tão boa, pode entrar numa ideia, numa confusão dessa? E o seu Florencio, olhando lá para Dona Lúcia, disse: doutor, me desculpa, nós voltamos a conversar a respeito, mas eu agora queria atender, ajudar na busca da criança. E segurando os 2 vira-lata, ele saiu e foi ter com a Dona Lucia. Chegando lá, pediu a ela: Dona Lucia, 2 coisas. Uma roupa da criança, que tenha sido usada agora recentemente e ainda esteja com o sentido, a percepção da criança. E a senhora tem cachorros na casa? E aí a Dona Lucia disse: tem, peça para trazerem eles aqui. Trouxe os cães, vieram à sala, olhem bem, 4 bulldogs solenes, 5 dinamarqueses fidalgos, 2 fox terrier e uma cadelinha abacê. Estavam os cachorros tudo ali, e ele, sem nenhuma dificuldade, o seu Florencio pegou a roupa, passou no focinho dos animais da casa. Nenhum deles tomou qualquer atitude, não movimentou, não fez nada. Em seguida, botou no focinho dos 2 vira-latas
Eles cheiraram e se mandaram atrás do rastro. Correram. Passou um pouco de tempo, eles começaram a latir, ganir e latir, vieram correndo, voltaram correndo, e o seu Florencio ainda falou, diz, olha, acho que encontraram. Está bem provável que encontraram. Vamos segui-los, nós vamos encontrar a criança. E aí saem todos na corrida. Quando vem, o menino tinha se deitado em cima de umas palhas, cansou, deitou em cima das palhas, embaixo de um arbusto. Estava completamente fechado naquele arbusto. As pessoas passavam, voltavam, não percebiam nada. E os cachorros ali, ganindo de felicidade. A mãe abraçou o filho junto com o pai, já vieram vindo, e todos que estavam lá vinham voltando. E aí o seu Florencio, então, ele vem ao lado do doutor Nascimento Gama, e ele então, doutor, retomando o assunto agora, né, explicando para o senhor que nesse mundo, se nós fôssemos comparar esse mundo que vivemos com as raças e cães que existem aqui, nós poderíamos comparar esses dois cachorros, esses dois vira-latas, nós poderíamos compará-los aos espíritas. Por quê? Quando eu peguei a peça de roupa, passei nos cães da casa, nenhum deles, imponentes, orgulhosos, quietos, acomodados, nenhum deles se movimentou. No entanto, eu peguei essa peça, coloquei no focinho desses dois vira-latas, e eles saíram atrás do rastro direto para atender o objetivo, para servir, para atenderem o que estava sendo pedido. Veja a diferença, veja a maneira de agir. Um vira-lata, se às vezes ele está no caminho, a pessoa dá um pontapé, ele sai ganindo, fica triste, vai para um canto, dali a pouco o dono chama de novo, dá um subiu e ele vem. Esqueceu tudo, novamente está ali. E isso é que a doutrina espírita nos ensina, a sermos humildes e a procurar atender, a servir os nossos irmãos de caminhada. Hoje, no momento que nos encontramos no Brasil, mais do que nunca, nessa pátria abençoada, nós sentimos necessidade de nos reestruturar, nos unir, sermos amigos sinceros uns dos outros. Veja a nossa bandeira, ordem e progresso. De onde foi tirada essa frase? De onde veio essa ideia? De uma frase, de uma ideia, de uma doutrina positivista. Só que não era só ordem e progresso. É a ordem, progresso, mas antes tinha amor. A doutrina dizia o amor por base, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. E nós não vemos o amor nessa frase.
E é tão importante isso, porque a gente começa, como nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós começamos a ter percepções mais aguçadas. Nós transcendemos. E nós hoje, com esse sentimento, lembrando, por exemplo, o Chico Xavier, nós vamos ter uma ideia mais precisa. O que disse Emmanuel para o Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Ordem. Olha quantos livros, a riqueza da obra do Chico. Então, ordem e progresso. Mas, à medida que a gente evolui, à medida que a gente estuda, à medida que a gente transcende, a gente percebe o amor nesse Brasil, que é o coração do mundo, que é a pátria do Evangelho, e que está se deslocando, que precisa se reestruturar numa grande luz, numa grande força, num grande sol, para levar essa ideia para o mundo inteiro e acabar com o fanatismo, acabar com a ignorância que ainda agraça muito. Então nós podemos dizer com tranquilidade que no meio das trevas, das dificuldades, dos problemas, nosso alvo fulgura, cobrindo o caminho de luz. É como na noite mais lúgubre e escura, a estrela que orienta e conduz. Que importam fantasmas por entre o arvoredo, motejos, fracassos? Seguimos sem medo, pois claro, direto, real, definido, é ele o caminho escolhido. Unidos, tenazes, sigamos avante, na luz que nos vem do infinito, pois mesmo minúscula gota constante consegue romper o granito. Com a força que vem, de vontade obstinada, paciência e esperança prossegue a jornada, e é certo que chegaremos um dia a um mundo de paz e harmonia. Sementes que vamos lançando no mundo, às vezes são vaga promessa, e muitas se perdem no solo infecundo, mas nosso trabalho não cessa. Oh, para, nos dizem alguns pela rua, mas o coração só nos diz, continua. Semeia, semeia que o fruto virá. Teu neto te agradecerá. Se a seca se alonga, se folhas fenecem e súbito vento as carregam, nós logo sentimos renovos que crescem e o verde mais vivo que chega. O nosso punhado de bravos não cansa, é árido o mundo, mas grande a esperança. Da estrela nos guia o fulgor permanente ao alvo que temos em frente. Unidos, tenazes, sigamos avante, na luz que nos vem do infinito, pois mesmo minúscula gota constante consegue romper o granito. Com a força que vem, de vontade obstinada, paciência e esperança prossegue a jornada, e é certo que chegaremos um dia a um mundo de paz e harmonia. Que Jesus nos abençoe e ilumine a todos. Que assim seja.